Sonic Shadow Generations é o jogo mais recente do Azulão. Ele traz um remaster do Sonic Generations de 2011 e um novo jogo intitulado de Shadow Generations, dando destaque para o ouriço dele. Ele está sendo um grande sucesso e fez a proeza de ter 1 milhão de cópias vendidas no dia do seu lançamento, e foi muito bem recebido pela crítica e pelo público. E no PPH Review de hoje, eu irei dizer se o jogo realmente vale a pena ou não. Começando pelo remaster de Sonic Generations. Bem, remaster entre aspas, pois a diferença gráfica disso pro original é equivalente à diferença gráfica do PlayStation 5 normal e o PlayStation 5 Pro, ou seja, não mudou a nenhum. Bem, até tivemos algumas leves alterações nos gráficos. Algumas texturas tiveram aumento na resolução, o jogo roda em 4K e 60 FPS, e os modelos do Sonic Classic e da Rouge tiveram umas alterações, mas nenhuma diferença absurda. O que por um lado é ruim para quem esperava uma melhoria significativa, mas pelo menos não ficou uma bagunça que faz o original parecer mais bonito. Não é mesmo o Sonic Colors Ultimate? Mas os visuais não foram as únicas mudanças aqui. Agora nós temos um novo tipo de colecionável, os Chaos. Tem 3 deles escondidos em cada fase, dando um total de 54 Chaos para encontrar. Alguns são bem fáceis de se achar, já outros são muito bem escondidos, mas o jogo te dá algumas dicas para encontrar eles na sala de coleção. Eles não servem para nada além de decoração para o White Space, o que é uma pena, pois poderiam ter aproveitado para um tipo de retorno para o Chao Garden. O Sonic clássico e o Sonic moderno receberam o Drop Dash, que é uma habilidade que quando você cai no chão, você dá um mini speed dashing logo em seguida. Essa adição foi legal pro Sonic clássico, mas pro moderno ficou esquisito. Primeiro que o Sonic moderno já tem o boost, então pra que essa habilidade? Segundo, tem partes em que o Drop Dash mais atrapalha do que ajuda, principalmente nas sessões em 3D, e você pode acabar morrendo por culpa dessa habilidade. Mas de longe, a mudança mais notável do remaster foi no roteiro. O jogo teve uma redublagem e uma reescrita nos diálogos. Quem foi o principal responsável por isso? Ian Flynn. Pessoalmente, eu gostei dessa decisão, já que pra mim, a história do Generations é uma das piores da franquia, e o Ian Flynn consertou alguns dos seus problemas. Mas ainda assim, eu continuo achando a história bem fraca e decepcionante. Mas, no geral, é isso que tivemos de mudanças no Sonic Generations. O jogo continua sendo basicamente o mesmo que ele era em 2011, e eu não vou falar mais dele aqui, afinal, esse não é o foco do vídeo. Se quiser saber o que eu acho do jogo com mais detalhes, assista meu PPH Review do jogo original. Todos os meus elogios e reclamações de lá basicamente se aplicam a esse vídeo também. Agora vamos pro que interessa. Bora sentir o Shadow no nosso... Já vou avisando que o PPH Review terá spoilers, então só recomendo continuar assistindo o vídeo caso já tenha jogado o jogo. Dito isto, assista por sua conta e risco. A história ocorre simultaneamente com a do Sonic Generations. Ela começa com Shadow investigando um sinal biológico incomum na colônia espacial Ark, quando no caminho ele acaba encontrando Black Doom, que envia ele para uma Radical Highway distorcida. Então depois o Shadow encontra a Esmeralda do Caos Falsa que o Tails criou durante os eventos do Adventure 2, e logo em seguida o Time Eater surge e leva o Shadow para o White Space. Então o Shadow deve derrotar o Black Doom e seu exército novamente e impedir que os seus planos sejam executados. Durante a história, o Shadow encontra alguns personagens, como a Maria e o Gerald Robotnik, que devido à anomalia temporal, foram enviados para o White Space. É uma história relativamente simples, porém 1000 vezes melhor que a do Sonic Generations, onde lá os amigos do Sonic não tiveram relevância nenhuma. Aqui, apesar de ter uns personagens meio irrelevantes para a história, como o Omega, o Big, o Robert e o Killbot, não chega a incomodar como no Sonic Generations. Afinal, a Maria, o Jared e o Black Doom têm relevância considerável no enredo. Agora, falando do gameplay. O jogo pega como base a estrutura de Sonic Frontiers, e isso fica bem evidente no White Space, que diferente do Sonic Generations, onde era um Hub Road em 2D, aqui ele é um Op Zone em 3D, com diversas coisas a se fazer.
Não chega a ser tão grande quanto as ilhas de Sonic Frontiers, mas ainda assim tem bastante coisa a se explorar nesse White Space. Só que diferente do Frontiers, onde o foco era na exploração das zonas abertas e as fases do Cyberspace eram opcionais, aqui o Shadow Generations tem um grande foco nas fases. O gameplay em si é o padrão que nós estamos acostumados. O Shadow corre, pula, dá boost, homing attack e etc. Porém, diferente do Sonic Forces, onde o Shadow era apenas uma skin do Sonic moderno, sem nenhuma habilidade exclusiva, aqui o Shadow tem as suas próprias habilidades, como o Chaos Next, que é um teleporte de curto alcance e funciona como um homing attack para os inimigos, o Chaos Spear, que você atira uma lança para resolver pequenos puzzles que serve para paralisar os inimigos, e o mais notável, o Chaos Control, que paralisa o tempo por um tempinho. Inclusive, não só para o tempo na gameplay, mas também o timer da fase, o que pode ser bem útil para tirar Rank S nas fases. Além disso, nós temos um grande diferencial, os Doom Powers. Eles são habilidades especiais que são destravados ao longo do jogo. O primeiro que a gente destrava é o Doom Spears, que permite você lançar até 5 Chaos Spears de uma vez. O Doom Blast é um ataque que lança inimigos específicos e você pode mirar para onde lançar eles e logo em seguida teleportar para onde você lançou. O Doom Surf permite você surfar na água e fazer manobras nessas rampas específicas. O Doom Morph transforma o Shadow em uma espécie de polvo alienígena e só dá para usá-la nessa gosma roxa através dessas esferas. Você pode usar essas esferas de um jeito que lembra o Homem-Aranha. Por fim, temos o Doom Wing, que após pegar 50 anéis, você fica invencível a ataques de inimigos. Coincidência? Acho que não! E também pode voar pelos cenários, ou melhor dizendo, cair com estilo. Todos os Doom Powers funcionam muito bem e em nenhum momento você sente que eles são inúteis. Agora falando sobre as fases. O jogo tem uma seleção bem interessante de fases. Dentre elas, tem a Space Colony Arc do Sonic Adventure 2, Rail Canyon do Sonic Heroes, Kingdom Valley do Sonic 2006 e também duas fases de jogos que, cronologicamente falando, se passam depois dos Generations. A Sunset Heights do Sonic Forces e, surpreendentemente, a Chaos Island do Sonic Frontiers, sendo que essa última era originalmente um mapa de zona aberta, e aqui foi convertida em uma fase mais linear. E também temos a Radical Highway do Sonic Adventure 2 como fase final. Cada fase tem dois atos, o primeiro em 3D e o segundo em 2D, com exceção da Radical Highway, onde ambos os atos são em 3D. Sobre o level design das fases, ele é muito bom. Todas as fases, sem exceção, têm um level design excelente, principalmente as em 3D. Tem muitos caminhos alternativos a ser seguidos de modo muito bem implementado, dando um fator replay enorme. Os obstáculos, inimigos e colecionáveis são muito bem posicionados. Em nenhum momento as fases dão a sensação de serem chatas. Falando dos colecionáveis das fases, eles são chaves de baús que são encontrados no White Space, e tem 3 tipos delas nas fases: a de música, a de arte e a de história. Essas chaves de baú são usadas bem para destravar os baús e visualizar o conteúdo desses baús na sala de coleção. Também tem peças de foguete que você dá pro Orbit e pro Filbert, que também já dá umas recompensas no White Space. Falando do White Space, como eu disse antes, ele é em Open Zone, funcionando como uma das ilhas do Sonic Frontiers, só que menor. Tem diversas coisas a se fazer nesse White Space, como procurar baús e peças de foguete, ou fazer uns desafios como pegar uma determinada quantidade de anéis em um curto período de tempo, entre outras coisas. Depois que você zera o jogo, você destrava um tipo de hard mode, onde os desafios e os chefes ficam mais difíceis. As missões alternativas para pegar as chaves dos chefes também retornam, e elas seguem basicamente o mesmo padrão do Sonic Generations, só que aqui elas são mais consistentes. Não tem missões chatas como passar da mesma fase de novo, só que apostando corrida com si mesmo. Aqui elas são bem divertidas e também possuem colecionáveis, aumentando o fator replay delas também. E agora vamos falar dos chefes. Diferente do Sonic Generation, não temos mais lutas de rivais, e sim somente lutas de chefes. Os chefes são BioLizard do Sonic Adventure 2, Metal Overlord do Sonic Heroes,
Merciless do Sonic 2006 e o Devil Doom dos jogos solo do Shadow, como chefe final. Os chefes em si são sensacionais. Pra mim, eles não chegam no mesmo nível das batalhas de titãs do Sonic Frontiers, mas cara, todos os chefes aqui, sem exceção, são muito bons, com padrões de ataque bem criativos, com coreografia muito boa, quick time eventos muito legais também. São facilmente alguns dos melhores chefes da franquia. Realmente o Sonic Frontiers estabeleceu uma ótima forma para muitos dos aspectos para a franquia no futuro. Falando agora dos gráficos. Eles são maravilhosos. De longe, o jogo que melhor utiliza a Hedgehog Engine 2. Os cenários são muito bem detalhados, os modelos são muito bem feitos e a distribuição de cores é ótima. Pessoalmente, eu ainda prefiro o Sonic Unleashed no quesito visual, mas isso é só mais opinião pessoal minha. E objetivamente falando, o Shadow Generations é o jogo mais bem feito visualmente da franquia. A trilha sonora também é excelente, assim como o Sonic Generations, a maior parte das músicas são remixes, e todos eles são muito bons. Destaque para o ato 1 da Sunset Heights e o remix de All Hail Shadow da batalha final. Mas nem tudo é um mar de rosas, e mesmo se fosse, vamos falar dos seus espinhos. Assim como o Sonic Generations, o Shadow Generations é muito curto. Se você souber o que você está fazendo, dá pra zerar o jogo em menos de 4 horas, que é muito curto pro padrão de hoje. Outro erro do Sonic Generations que o Shadow Generations também comete é a obrigação de fazer missões alternativas para prosseguir na história, o que dá a sensação de expansão artificial, o que acaba quebrando o ritmo da aventura. Outro defeito é quanto à coleta de itens no White Space. Primeiro que não há como marcar um local no mapa, então se quiser ir para um lugar específico, você vai ter que se virar para ir para esse lugar. Segundo que o mapa não te indica onde estão os baús, ao menos que você passe bem perto deles. E bem perto mesmo, praticamente raspando neles. E a recompensa final, pegar todas as peças de foguete pro Orbit pro Killbot, é bem decepcionante. Outra coisa que deixa a desejar, relacionada à curta duração, é a quantidade de fases. Todas as fases aqui são maravilhosas, mas apenas 6 delas não te dá a sensação de ser um jogo completo. Poderia ter mais fases de mais jogos, como a Asteroid Coaster do Sonic Colors. Inclusive, o Shadow aparece na versão de Nintendo DS desse jogo. E também deveria ter uma fase do jogo do Shadow de 2005. Sega, você enche o jogo de referências ao jogo solo do Shadow, mas não tem uma fase do jogo solo do Shadow? Que decisão é essa, meu Deus? Mas no geral, o Sonic X Shadow Generations é muito bom. Traz de volta um jogo ótimo e junta um jogo novo excelente, trazendo uma das melhores experiências da franquia. E dito tudo isso, Sonic X Shadow Generations ganha um Rank-S. Esse já se tornou um dos meus jogos favoritos da franquia. Vale muito a pena jogar esse jogo, principalmente pelo Shadow Generations. E caso nunca tenha jogado o Sonic Generations original antes, vá em frente, esse é um pacote completo. E esse foi o vídeo, obrigado por assistir. Eu sou o Pedro Paulo Hedgehog e até a próxima.